Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã de terça-feira, dia 14, eu tenho uma pequena reflexão da palavra de Deus para o coração de vocês. Que primeiramente eu vou começar por Isaías 53. Capítulo 53 de Isaías, versículo 6 vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui o Senhor fala que nós andávamos como ovelhas que não tinham pastor, ovelhas perdidas. No contexto atual, a gente andava como uma ovelha perdida quando a gente andava embriagado pelo pecado, vivendo para satisfazer a vontade da nossa carne, esquecendo de Deus e se enchendo dos prazeres do mundo. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos amou antes de criar todas as coisas. O Senhor, Ele não nos amou porque sabia que o homem iria cair, que Adão ia pecar e o homem ia cair. Não, Ele nos amou antes disso, porque a palavra vai dizer que Ele, antes de criar todas as coisas, Ele já tinha preparado o cordeiro que ia ser oferecido por nós. Como Isaías fala, que o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos e nos trouxe novamente para o seu rebanho, nos resgatou. A palavra de Deus vai dizer, capítulo 3 de Efésios, no versículo 9, diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculta em Deus, que tudo criou. Então o Senhor já tinha preparado o mistério do Evangelho, o mistério da salvação, antes mesmo de criar todas as coisas. Ele nos amou muito antes do que a gente imaginava que Ele nos amou. E Paulo vai continuar falando a partir do versículo 16 do mesmo capítulo 3 de Efésios. Ele diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra de Deus vai dizer que se o Espírito Santo nos confirmar no nosso homem interior, essa obra ela acontece quando a gente aceita Cristo pela fé. Como o texto acabou de dizer, que para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então nós não vemos a fé, como diz o autor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então nós não vemos Jesus, mas nós cremos que Ele está conosco. Nós cremos que quando a gente aceita, recebe a salvação através do sangue dele, Ele vem habitar dentro de nós. Ele faz morada em nós, dentro do nosso espírito, como o texto diz, para que Ele habite pela fé no nosso coração, no nosso homem interior. E o Senhor vai continuar dizendo
no capítulo 11 de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que Deus habite em nós, no nosso coração. Porque a palavra vai dizer que a gente tem que misturar a fé quando a gente escuta a palavra. Se nós só escutar a palavra e não misturar com fé, aquilo ali é só um discurso, como qualquer outro discurso que entra no ouvido e sai pelo outro. Mas se essa ministração do evangelho ela for misturada com fé, Cristo habita em nós, no nosso coração, e faz a obra de redenção. E o que o Senhor tem para nós hoje é mostrar que o seu amor, ele excede todo o entendimento, e que a gente só vai conhecer essa plenitude de amor, como o texto diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Deus, ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. João vai dizer que Deus é amor. E porque ele nos amou antes da fundação do mundo, através do seu Filho, que era o que ele tinha de melhor, ele nos amou. E ele deseja que a gente ame ele, receba esse amor, compreenda esse amor, através da habitação de Cristo em nosso coração. Porque nós só vamos conhecer o amor de Deus se Cristo habitar em nós pela fé, como diz o texto. Finalizando, no versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, a manifestação do amor de Deus, ela se completa em nós através do poder de Deus, que habita em nós pela fé. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós essa manhã.